A verdade é que isso é nossa culpa. A verdade do Flow ter menos views que o Podpah. Cortes do Flow. Fecha aspas. O próprio Flow Podcast levantou essa questão e eu coloquei aqui no título desse vídeo para ilustrar o início da decadência do Flow Podcast e fãs do Flow, calma. A palavra decadência também não tem raiz em algo vexaminoso, tipo pejorativo, tá ligado? E sim, assim como o Império Romano, pra quem estudou história na escola, sabe que ele teve o crescimento, o auge ou o apogeu, e depois teve a decadência ou queda do Império Romano. Em que estado o Flow está nessa curva do gráfico de sucesso que todo mundo sonha na internet? Bom, segundo o próprio Igor e Monark, estão em decadência. E Social Blade confirma isso. Mas por que o Podpah passou o Flow? O próprio Monark e o Igor trouxeram essa questão e, cara, é bem interessante de abordar isso aí. View é legal, dinheiro é legal, não sei o que, mas se não, a alma disso aqui é outra parada, entendeu? É eu trocar uma ideia. Ó, conversar com você eu já sabia que ia ser legal porque eu já te ouço há um tempão, entendeu? Galera, no que tange criadores de conteúdo pra internet, vamos lá. O crescimento é a fase quando algo novo surpreende e vicia o público. O gráfico fica subindo. O apogeu ou auge é quando aquele bagulho atinge seu ápice, conseguindo views estratosféricas e estando na boca de todo mundo. O gráfico atingiu sua altura máxima de popularidade. E a decadência é a fase quando a curva começa a descer. As views vão baixando, deixa de ser novidade, o formato cansa. Cópias surgem pra cansar mais ainda o formato e o público de massa começa a mudar seu interesse pra próxima tendência, novos personagens ou novo formato na internet. Chama um rapper, por exemplo, não tem a mesma repercussão que antes, porque agora tem um programa que fala com rapper, que fala com quebrada, que fala com essa... No Podpah. Que é o Podpah, sim. E que assim... Pode falar esse nome aqui? Ah, não. Cara, esse vídeo eu tô empolgado pra fazer, pois podemos aplicar a teoria do crescimento, apogeu e declínio do Império Romano em tudo na internet, cara. Por isso vamos fazer diferente. Olha só, esse vídeo vai ter 2 blocos com 2 impérios romanos. O primeiro eu falo sobre o Império Romano dos canais de opinião. O segundo, eu falo sobre o Império Romano dos canais de podcasts, que, mano, é bem legal. Tipo assim, é incrível porque é sempre a mesma coisa que acontece. É pura matemática social. Então, não preciso nem dizer que é pra você largar esse dedo nervoso pulador, relaxe e, mano, vem até o final. Com criptomoedas eu pago o boleto, recarrego o celular. O meu gift card eu agora vou comprar na Money. Link na descrição. Opa! E aí, velho, beleza? Como TV? Podpah, a cria do Flow Podcast, passou o Flow em views. E o próprio Flow Podcast afirma que isso é muito mais culpa deles próprios. Falar só de computador, ou sei lá, vocês podem falar de qualquer coisa, porque a abrangência do que vocês fazem é enorme. Mas hoje em essa dia. também é a nossa principal fraqueza, porque aí a gente não atinge nicho nenhum. Portanto, a gente não consegue... Acertar, tipo, a gente não consegue trazer um convidado que toda a nossa audiência vai querer assistir sempre. Esse canal resume, compila e comenta o que bomba na internet, tudo num canal só. Então, inscreve aí pra ficar por dentro. Muito obrigado. Gi, vamos ao Império Romano dos canais de opinião primeiro. Galerinha, pra entender o fenômeno do Podpah ter passado o antes inalcançável Flow Podcasts em números de views, primeiro vamos ao caso dos canais de opinião, que a teoria do Império Romano se encaixa perfeitamente e isso serve pra tudo na sua vida. É impossível fazer sucesso pra sempre ou por longos anos. Antigamente a televisão conseguia fazer isso com a Rede Globo, tipo o programa do Faustão ou Jô Soares, porque eles tinham monopólio de audiência, ou seja, eles eram os donos da televisão praticamente. Na internet isso é impossível devido a milhares de concorrentes. Nesse ensejo, a ideia do Flow criar um guarda-chuva de podcast vai enfraquecer o próprio Flow, mas o foco agora é canais de opinião. Depois do Goulart, que fez sucesso com gameplay de fundo, voz aveludada e música relaxante, diversos canais brasileiros tentaram se inspirar no formato e muitos até copiaram a voz do cara. Com o tempo, o Goulart foi naturalmente cansando uma parte do público, pois é impossível se manter no auge para sempre, e parte do público ansiava por novos canais de opinião com novos formatos. De todos, a seleção natural escolheu poucos para fazer muito sucesso. Entre eles estão o Utopia, Tio Sam e até o Zik, que jogou sua carreira fora por cometer crime com menores de idade. O Goulart, que é muito inteligente, viu o começo do seu declínio e rapidamente se reinventou, deixando de ser canal de opinião para se tornar canal de entretenimento de experimentos com sites e doações para streamers, além de curiosidades de figuras gringas da internet. A primeira lição que aprendemos é se reinventar de tempos em tempos para criar um novo crescimento e auge. Mas é impossível se manter em crescimento infinito. No caso, o Goulart é o Flow Podcast na teoria do Império Romano.
pois ele foi o primeiro a fazer sucesso em segmento, assim como o Flow. E o Tio Sam e Utopia são o podpah da nossa ilusão aqui. Só que diferente do Goulart, o Flow Podcast ainda não se reinventou, e o Igor desabafou sobre isso pelo fato dele gerar concorrência pra ele mesmo, causando o próprio declínio do Flow. Podpah, sim. E que assim... Pode falar esse nome aqui? Não, às vezes. Pode não. Mas a gente tava lá essa semana, né? A gente foi lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que assim, a culpa nossa é tudo isso que tá acontecendo, porque a gente tomou a decisão de acelerar esse cenário que nem existia. Então a gente acelerou o cenário e não é ruim pra gente. Pelo contrário. Porque assim, lembra que eu te falei que a gente tem um outro programa aqui que é de mulheres? A gente tem mais vários programas. Sabe? E tem vários pra saírem do papel ainda. Porque na minha cabeça é o seguinte, aqui no Flow eu vou ter um papo que é isso aqui mesmo. Eu vou trocar ideia com todo mundo, vou trocar ideia com político, vou trocar ideia com músico, vou trocar ideia com jornalista, vou trocar ideia com todo mundo. E eu tenho uns programas que são de nichados. Nicho. Então, as modelos mais lindas do sul do país e girls em vídeos chamadas exclusivas pra quem tá sozinho ou acompanhado na internet. VIP Luxúria tá na descrição. Proibido para menores de 18 anos, hein? O podpah passou o Flow em views. E, segundo a teoria do Império Romano, o Flow, depois do auge, entrou em declínio natural pelo desgaste do formato e dos personagens. E o podpah entrou em apogeu pela novidade dos personagens e a reinvenção do tipo de convidados. Só que, fora o Império Romano, cara, também podemos contar que o podpah mira no público mais jovem sempre, ao invés do Flow, né, que fica dando tiro pra tudo quanto é lado, como eles mesmos falam, né, segundo o próprio Monark disse nesse pedacinho aqui, ó. Não sei por que rolou isso aí. Na minha não sei o porquê, pelo menos eu tenho uma hipótese, uma teoria. Eu acho que, como o Flow foi o primeiro podcast aí desse estilo a surgir no Brasil e foi a maior referência durante muito tempo, quando surgiu vocês, que cresceram bastante, o público de vocês por gostar muito de vocês, tá ligado? E por o Flow ser a referência maior, e eles quererem ver vocês o maior possível, eles têm que fazer essa comparação. Porque você vai comparar sei lá, hoje é um dos maiores podcasts. Tipo, quanto a gente tem o Vilela, a gente tem o Podpah, o Flow, o Christian, tem o Di Lopes, o Rafinha, o Vênus. Tem uma galera. Tem o do Arthur. Tem do Arthur. Sim, mas, tipo, hoje o Podpah é um dos maiores ali está, tipo... Por exemplo, essas últimas semanas aí, vocês tiveram mais view que o Flow, entendeu? Então, o Podpah os fãs, eles queriam entender qual que era o lugar do Podpah na esfera dos podcasts, entendeu? Então, por isso tem que comparar com a maior referência, que é o Flow. Os jovens consomem muito mais internet que os mais velhos. E vão tendo filhos, né? E acumulando responsabilidade, com trabalho, com família, com reinvenção deles mesmos. E aí, quem tem mais público jovem, tem mais views também. Porque jovem tem mais tempo. Geralmente é estudante, geralmente não trabalha, então, lógico, muito mais tempo para ver vídeo. Mas, uma coisa é certa, o Império Romano vem para todos nós, galera. Por isso, né, você vê diversos famosos jogadores de futebol e ex-ganhadores do BBB falidos. Eles achavam que aquele sucesso iria durar para sempre até morrerem, tá ligado? Porém, a teoria do Império Romano serve para todo mundo, inclusive você que tá assistindo a esse vídeo. E você, guerreiro, que chegou até aqui no vídeo, deixa o like aí no vídeo pra eu saber que você chegou até aqui, beleza? E mano, a solução é a seguinte: se reinventar, recomeçar e nunca desistir. Uma galerinha que me odeia fala assim, Contente, você tá falido, você... Cara, eu tenho certeza que eu vou ter meu próximo auge de novo, não importa a minha idade, se eu tô mais velho ou não importa. Eu vou chegar lá. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E acredite ou não, cara, o Peter do Ei Nerd acumulou vários fracassos e declínios do seu Império Romano também. E agora eu comento sobre ele, que é o youtuber que recebeu a placa de 10 milhões de inscritos mais odiada do Brasil. Cara, tá bem interessante. Segura aí. Consagradão, já emenda aí. Peter, o youtuber mais odiado com placa de diamante no Brasil. Clica aí. Eu sou o que fez também, membro do seu RNTV, pelo menos eu acho.